1 Coríntios, capítulo 11, verso número 23 em diante. Havia uma cidade muito importante nos dias de Paulo, que era chamada de Corinto. Quem nascia, quem morava em Corinto, era chamado de coríntio. Então esta carta é dirigida à igreja, ao grupo de pessoas que estava vivendo naqueles dias na cidade de Corinto. Paulo escreve 2 cartas que fazem parte da Bíblia. A primeira carta de Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Queridos, prestem, por favor, bastante atenção, porque é um dia especial, é um dia de ceia, nós temos um rito. O que é um rito? Um rito é um conjunto de atos simbólicos e poderosos que nós fazemos para entrarmos em contato com algo superior. Todo rito é composto por um conjunto harmônico de atos que são carregados de símbolos, de simbologia e de poder, que nos colocam em contato direto com uma força superior. Então nós hoje estamos em obediência. Paulo, o apóstolo, ele diz para a igreja de Corinto: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu graças, deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido no lugar do vosso. Para que vocês não sofram, eu estarei sofrendo. Eu vou trazer para o meu corpo todas as machucaduras que pertenciam aos corpos de vocês, mas eu vou estar trazendo para mim. Por semelhante modo, depois de comer o pão, depois de cear, ele toma a jarra, enche o seu cálice e diz: este vinho representa o meu sangue, o sangue da nova aliança. O que é uma aliança? Aliança é um acordo. Isso que nós colocamos na mão esquerda quando casados, na mão direita quando noivos, não são alianças. Não é uma aliança, não são alianças. São anéis que representam uma aliança. A aliança é algo intangível. A aliança é algo simbólico. A aliança é algo poderoso, mas ela não pode ser concretizada. Eu não tenho como segurar uma aliança na minha mão. Eu represento uma aliança com algo que está na minha mão. Pode qualquer pessoa ir a uma joalheria, comprar um anel de ouro
semelhante a este ou parecido, e colocar na mão, e alguém vai perguntar, você é casado? Diz, não, é só uma aliança. Não, ele vai dizer, é só um anel. Não é uma aliança, é um anel. Mas mesmo que eu não use um anel que representa uma aliança, eu posso estar em aliança com alguém. Por exemplo, a nossa lei reconhece a união estável. O que é a união estável que tantas pessoas fazem opção? Quando elas assumem uma aliança entre si. Eu e você agora temos uma aliança de casamento, nós vivemos juntos, nós repartimos nossas vidas, nós temos os mesmos objetivos e para isso as mesmas lutas. É público, é manifesto, todo mundo sabe que nós estamos juntos e queremos estar juntos. E mesmo que essas duas pessoas não tenham passado por uma cerimônia no cartório, não tenham passado por uma cerimônia na igreja, a lei reconhece o vínculo como de casamento, está equiparado ao casamento. A aliança existe. Tanto que, se resolverem se separar, os direitos serão preservados, o patrimônio será repartido, porque a aliança existe. Então, quando Jesus pega a jarra, coloca o vinho e diz, esse vinho representa o meu sangue, o sangue da nova e daqui para frente eterna aliança. Existe um acordo de Jesus com os seus discípulos, um casamento, por assim dizer. Ele é nosso e nós somos dele. E ele diz, é eterno, depois desse não vai ter outro. Ou seja, quando eu entro em aliança com Jesus, eu agora estou colocado diante de Deus como filho de Deus. E o filho tem direito ao nome e tem direito à riqueza dos seus pais. Numa quarta-feira desta aqui, numa mensagem, eu dizia, por exemplo, por mais que eu goste vou pegar um exemplo aqui da Carol. Por mais que eu goste da Carol, a Carol, quando vai lá em casa, ela é visita. Ela é visita. Por mais que eu ame a Carol, ela é uma visita. Ela vem, tem hora de chegar e tem hora de sair. Ela não pode simplesmente chegar e abrir a geladeira e pegar o que tem lá dentro. É diferente do Mateus. O Mateus, ele chega e sai e volta, porque é a casa dele. Ele abre a geladeira e ainda reclama, cadê o iogurte? Está aí na gaveta de cima, mas esse é de coco, eu gosto de morango. Ele tem essas prerrogativas, porque ele é filho. A visita não fica sempre em casa. O filho fica sempre em casa. Quando nós entramos em aliança com Jesus, e é isso que Paulo está dizendo, quando Jesus tomou o cálice e disse, esta é a nova e eterna aliança, significa que pela cerimônia eu entendo algo abstrato. Eu entendo algo no concreto, naquilo que eu pego, naquilo que eu vejo, de algo que é espiritual. Eu me tornei filho, eu entro na presença do meu Pai, todas as vezes que eu o invoco. Por isso é importante que nós tenhamos vida de oração. Pastor, vida de oração é o quê? Orar 3 vezes ao dia? Se é algo que para você faz sentido, ore 3 vezes por dia. Se é algo que para você faz sentido orar só nas madrugadas, ore só nas madrugadas. Mas há pessoas que ficam em estado de oração o dia inteiro. Estão no carro, estão orando, estão no comércio, estão orando, estão trabalhando, estão orando. São pessoas que estão o tempo todo intercedendo. Mas a oração deve ser algo que nós pratiquemos. Porque todas as vezes que eu oro, eu estou conversando com o meu Pai. Paulo, falando sobre isso em Romanos, ele diz, porque nós recebemos o Espírito Santo quando cremos, podemos dizer Abba, que em grego significa Pai. Nós chamamos Deus de Pai. Não somos mais visitantes, nós agora somos filhos. Estávamos longe, agora estamos perto. Nós agora somos consolados, nós somos confortados, nós somos ajudados, acudidos, acolhidos pelo Espírito do nosso Pai. É isso que Paulo está dizendo. O que eu recebi do Senhor foi esse conjunto de ensinamento.
E eu estou passando para vocês isso. E aí ele vai complementar, presta atenção. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, a ceia, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, qual é a parte mais forte da doutrina de Jesus na terra? Sua morte e ressurreição. Sua morte e ressurreição. Porque ele vive, nós cremos que vivemos com ele. Porque ele vive, nós cremos que aqueles que morreram em Cristo, na verdade estão vivos e aguardando. Aguardando o quê? A nossa chegada, para que juntos possamos participar da ressurreição no último dia. Porque ele vive, ele venceu a morte. Então, depois que Jesus morreu e ressuscitou, se cumpre o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15. Onde está, ó morte, o teu poder? Onde está, ó morte, a tua arma? Jesus ressuscitou e nós vamos ressuscitar. Porque até que Jesus ressuscitasse, o pecado estava operando a morte no mundo. Mas depois que Jesus ressuscitou, o pecado foi vencido, o Espírito Santo foi enviado, e agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim, eu tenho uma nova vida, e essa nova vida que eu vivo, vivo pela fé em Jesus. É engraçado, né? Porque quarta-feira, nós tivemos aqui um culto, Demóstenes. A gente tem um culto aqui toda quarta, estudo bíblico e oração. O irmão Zé é vizinho do pastor Zé Martins, que já foi membro aqui de nossa igreja. Um moço muito atuante, forte, e ele disse: eu peço oração pelo pastor Zé. Domingo passado, hoje faz uma semana, domingo passado, o pastor Zé teve uma dor de cabeça muito forte na segunda-feira, foi internado na segunda, né, Zé? No domingo mesmo ele foi internado. Do nada, uma dor na cabeça. Constataram uma massa em algum lugar do encéfalo. Uma massa grande. Necessidade urgente de cirurgia. Na sexta-feira ele entrou em cirurgia. De manhã nós entramos em oração, já tínhamos orado na quarta, pedimos oração na madrugada. E na sexta-feira ele entrou em cirurgia. Na sexta-feira o dia inteiro ele ficou em cirurgia. Mas ao final do dia ele foi enviado para o CTI, já foi desentubado. E hoje já está no grupo da igreja, vocês devem ter visto a foto dele que a Simone colocou, dizendo que graças a Deus ele já está consciente. Mas irmãos, nós estamos sujeitos à morte o tempo inteiro, ao atravessar a rua. Esta semana mais um ônibus, normalmente é uma carreta, perdeu o freio aqui na BR e desceu batendo em um monte de carro. É um pedaço de carne que você está comendo no churrasco e engasga. É uma dorzinha que você sente e é alguma coisa muito séria, é uma mancha que aparece numa mamografia e que pode te levar a óbito em questão de dias, de semanas, de meses. Nós estávamos sujeitos à morte como um ponto final. A partir da ressurreição de Jesus, nós recebemos a promessa: todo aquele que vive e crê em mim como personagem de salvação, crê em mim como aquele que é portador da notícia de salvação. Ainda que esteja morto, viverá, porque eu, disse Jesus, o ressuscitarei no último dia. Amém, irmãos? A partir desse momento, a morte perdeu o poder sobre mim. Claro que se eu receber a notícia, o diagnóstico de que eu tenho uma massa semelhante a essa que o pastor Zé teve, que eu tenho no lugar do corpo uma outra coisa qualquer, se eu for vítima de um tiro de bala perdida, eu vou ficar muito triste, muito chateado, vou sentir muita dor, mas eu não vou ficar desesperançado. Também por isso Paulo escreve e vai dizer assim: não queremos, irmãos, que vocês sofram como aqueles que não têm esperança quando a morte chegar perto de vocês. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos que Jesus também trará em sua companhia aqueles que morreram. Porque dada a palavra de Deus, ressoada a trombeta do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão. Que coisa maravilhosa, irmãos. Essa é toda a simbologia da ceia. A ceia está carregada dessa simbologia. Não esgota aí. Tem mais simbolismo na ceia. Então, primeiro, eu quero dizer de novo por que é simbólico. Então, eu posso imaginar que o Tiago fez engenharia. É isso mesmo, Tiago? Você sabia?
Miguel, que o Tiago fez engenharia? Ah, fez. E provavelmente, me corrija se eu estiver errado, você estudou muita matemática. Engenharia carregada de matemática. Tem fórmulas muito grandes, tem fórmulas muito difíceis. Quando você estava fazendo o seu curso, lá pelo 10º período, são 10 períodos, não são? Teve alguma fórmula que você teve que estudar muito, que era complicada de entender? Teve, não teve? Expressões grandes. Mas sabe como é que ele começou a aprender a resolver as equações matemáticas mais complexas do curso de engenharia? Começou quando a professora lá atrás trouxe para ele 2 maçãs num desenho e disse assim: você tem 2 maçãs, mas a Gabi está aqui do seu lado. Não tinha Gabi, eu estou usando como exemplo. A Gabi não tem nenhuma. Como é que a gente faz para que você não tenha fome, nem a Gabi tenha fome? Eu tenho 2, Gabi não tem nenhuma. Ela precisa e eu preciso. Qual é a operação matemática que ele tem que fazer? Qual? Divisão, olha aí, ele começou a aprender algo que é abstrato. Divisão, segura a divisão, não tem jeito. Amarra a divisão, não tem jeito. A divisão é abstrato, é um conceito, é uma ideia, mas ela é uma verdade, é uma representação de uma força. Mas que ele aprendeu com maçãs, 2 maçãs na mão de você, Tiago, para chegar de forma igual na sua mão e na mão de Gabi. O que você tem que fazer? Dividir. Divide 2 por 2, dá 1. Com essa operação tão simples, com essa concretude de ver a maçã, de pegar a maçã, de olhar para a coleguinha, ele entendeu algo muito mais complexo. O seu entendimento foi crescendo. Então, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu, deu aos discípulos, deu graças antes. Disse o que disse, pegou o cálice, disse o que disse. E no final ele falou: façam isso em memória de mim todas as vezes que vocês se reunirem para comer o pão. É um mandamento. Mandamento é algo que nós obedecemos. Eu gosto daquele ditado que diz, me corrija, pastor, completa a frase: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem outra: ordem de juiz é para ser acatada, não é para ser discutida. Chegou uma ordem judicial dizendo para você: entregue o carro. Entrega o carro. Mas eu comprei, eu paguei. Entrega o carro, o juiz mandou. Chegou uma ordem judicial para você: desocupa a casa. Pega o que é seu e vai embora. O juiz mandou. E se você não obedecer, a polícia vem e leva você preso e ainda toma e faz o que o juiz mandou. Então Jesus deu uma ordem: façam isso em memória de mim. Façam isso para lembrar de mim. Lembrar o quê? Que ele venceu a morte. Mas é só isso? Não. Irmãos, é aqui que eu quero que vocês prestem mais atenção ainda. Volta os olhos à palavra de Deus, por favor. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, que já morreram. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então presta atenção. Além do que eu já falei do valor referente à ressurreição e a certeza que nós temos da vida eterna, Paulo diz assim: todo aquele que come e bebe a ceia do Senhor indignamente, come e bebe para a sua própria destruição. Por causa disso, por comer a ceia do Senhor indignamente, há entre vós muita gente fraca, doente e até que já morreu. E aí o Paulo completa e diz: se nós nos julgássemos a nós, não seríamos julgados. Irmão, você sabe o que é câncer de mama, Pablo? Sabe? Você faz autoexame para o câncer de mama? Devia fazer. Você tem mama? Todo mundo tem mama. A diferença é que as mamas femininas, elas são desenvolvidas. Só isso. O câncer de mama pega homem. Você sabia disso?
Pega mais mulheres porque as mamas são maiores, mas também pega os homens. O que é que você deve fazer? Eu, você, principalmente as mulheres. Quando você vai tomar banho, levanta o seu braço e apalpa o seu peito. Passa a mão. Há algum caroço? Doeu? Você sentiu algo diferente? Marque o seu médico. Vá saber o que está acontecendo. E às vezes a mulher que é cuidadosa, o homem que é cuidadoso, ele chega lá, ela chega lá e o médico diz: parabéns. Você veio na hora exata, está no comecinho, é fácil de tratar. Nós vamos tirar e você não vai ter problema nenhum. Mas você deixa passar, não percebe. Um dia você põe a mão e tem um monte de caroços. Chega no médico, o médico diz: olha, desculpa, mas não tem o que fazer. A gente vai fazer a mastectomia radical, vamos tirar as 2 mamas e vamos começar rapidamente a quimioterapia e a radioterapia. E não sabemos o que vai acontecer. E são muitas as mulheres e homens que já morreram por causa disso. Irmão, quem aqui faz xixi? Levanta a mão, por favor. Sabe como é que você devia tratar o seu xixi? Com muito respeito. Você devia fazer o seu xixi e depois olhar para o vaso. A cor dele fala como é que estão os seus rins. Está muito carregado de cor, você não está bebendo água, você está dando uma sobrecarga nos seus rins. Tem que estar transparente como água comum. Tem que estar clarinho. Aí os seus rins vão estar filtrando perfeitamente. Um dia você vai para o médico, ele diz para você: olha, seus rins estão em falência. Vamos começar a hemodiálise depressa, por isso que você está inchado. Se nós nos cuidássemos, não precisaríamos ser cuidados pelos médicos. Percebeu? Você fez xixi, deu formiga, tem açúcar demais no xixi, diabetes. Se nós nos cuidássemos, não precisaríamos ser cuidados pelos médicos. Esse é o exemplo. Paulo diz: se nós nos julgássemos, não precisaríamos ser julgados. Opa, o que quer dizer isso, pastor? Há entre vós muitos fracos, gente que não vai para frente, gente que não aguenta os tombos da vida, gente que não consegue trabalhar, gente que não consegue vencer, gente que não consegue lutar, gente que só reclama, é fraca. Há muita gente doente, muita gente carregando doença no corpo, porque está recebendo uma carga de maldição o tempo todo. Eu falei aqui domingo passado sobre as pessoas que você precisa tirar da sua vida, as âncoras. Aliás, foi quarta-feira que eu falei sobre isso. Eu até escrevi, para quem não veio na quarta, eu escrevi no grupo da igreja. Tem gente que é âncora na sua vida. Você já reparou isso? Já reparou isso, Ed? Tem gente que chega na sua casa, cuidado, vocês que têm uma casinha lá bonitinha, cuidado com quem você leva na sua casa. Cuidado com quem você leva na sua casa. Tem gente que chega na sua casa, olha para a sua samambaia, baixa o óculos. Nossa, que samambaia linda, meu Deus. Aí você vai dormir. No outro dia de manhã você levanta, a sua samambaia está toda despetelada. Você fala: não é possível. Você compra um carro novo, financiamento em 36 meses, prestação cara. O carro da sua vida, o seu sonho, está louco. O cara chega e olha e fala: nossa, comprou um carro novo, bonito, né? Ele passa a mão assim no paralama. Quando ele vai embora, vem um motoqueiro daqueles desembestados que aparece do nada, daqueles que manifestam. Onde que ele bate? Onde o abençoado colocou a mão. Tem gente? Tem gente. Tem gente que não fica satisfeito com o seu namoro. Por que a Carol tem um namorado e eu não? Por que a Vitória casou e eu não? Conheço, o Mateus conhece. Vendia calçados quando eu conheci, era dono. Crente de verdade. A esposa dele tinha uma dor de cabeça que não passava. Ela entrava para o quarto e ficava com a dor de cabeça e aquilo não passava. 2, 3 dias no escuro, sem barulho, todo mundo preocupado. Fez todos os exames, não tinha nada. Ficou sabendo de um pastor que o Senhor usava com revelação. O pastor foi visitá-lo, o pastor chegou na casa dele, andou na casa dele. Chegou na laje e disse: é aqui. Pode fazer um buraco nessa laje que tem alguma coisa aqui. O Senhor levou a pessoa certa no dia certo.
subiu a laje, fez um buraco e achou um trabalho feito com uma peça de roupa íntima dela que tinha sumido há muito tempo. Como é que aquilo foi parar dentro da laje? Tem gente que quer o seu mal. E às vezes você é carregado por doenças, porque o mal das pessoas está invadindo a sua vida. O seu negócio não vai para frente porque alguém colocou alguma coisa contra você. Pastor, mas Jesus não é mais poderoso? É, muito mais poderoso. Mas para ele te proteger, você tem que andar com ele. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós cuidássemos, não precisaríamos passar por isso. Mas nós não fazemos o dever de casa. Nós não fazemos o dever de casa. Tive uma professora de psicanálise, provavelmente a professora mais brava que nós já tivemos no meu curso, mas muito boa. Normalmente professores bravos são muito bons, em regra. Primeiro dia de aula ela chegou e pegou um livro de patologia, um livro dessa grossura, desse tamanho, e disse: façam um resumo desse livro até a última prova. Façam um resumo escrito. Eu vou dar a matéria, mas vocês façam um resumo. E manda para mim periodicamente. No último dia da última prova, ela disse: podem tirar aquele resumo e podem usar o resumo para consultar e fazer a prova. O resumo era uma forma de nos obrigar a estudar a matéria, porque são muitas doenças, o livro era desse tamanho. O meu resumo é dessa grossura. Tudo que vai cair na prova tem que estar no resumo. Se você estudou, está lá. E não é que chega uma colega sem o resumo para fazer a prova? Ela não tinha o resumo? Não, ela não fez o resumo. Como é que vai fazer a prova? Não vai. Alguém pode me emprestar o resumo? A professora até deixou. Agora, você conhece o resumo do outro? Você sabe o que o outro colocou no resumo dele? Você sabe o que o outro achou importante? Daquelas ideias, o texto todo? Não sabe, não adianta nada. Não foi bem na prova, por quê? Porque não se preparou. Então Paulo diz assim: por que existe entre vocês fracos, doentes e gente que até morreu? Olha aqui para mim, irmão. Você talvez não precisasse carregar a doença que você está carregando. Talvez você não precisasse da falência que você está passando por ela. Tem gente que você está deixando na sua aba. Tem gente que você está deixando andar com você, que está mudando as suas ideias, que rouba de você a sua oração, que rouba de você a leitura da palavra. Tem gente que liga para você não para dizer assim: você viu o testemunho do pastor Zé Martins? Jesus já operou, o médico foi lá e conseguiu tirar tudo. E ele não voltou gago, ele não voltou cego, ele não voltou aleijado, ele está bem, está conversando. Eu era motorista de táxi, fui motorista de táxi, muito tempo. E uma vez, peguei uma senhora ali na Andradas, Contorno, Andradas, ali onde tem um quartel da polícia e tem a primeira igreja quadrangular. Tem uma igreja grande ali. E ela é de lá. E mandou ir para um bairro, lado aí de Venda Nova, uma corrida grande. E a gente foi conversando, 2 crentes dentro do carro, o que acontece? Testemunho. E ela falou: moço, deixa eu contar uma coisa para o senhor. O senhor, estou vendo que o senhor é casado, né? O senhor já está aí com o cabelo grisalho, né? Não estava tão branco, estava começando. Ela disse: eu vou falar uma coisa para o senhor, olha, eu quando cheguei aqui, as minhas 2 mamas tinham tantos caroços, que se eu fosse encostar, eu tinha que ir com muito cuidado. O meu marido, eu não deixava ele nem encostar em mim, porque se ele pusesse a mão no meu peito, doía tanto. O médico já tinha dito que eu ia ter que fazer a retirada das mamas. Eu cheguei à igreja porque eu ouvi falar de um Jesus que curava. Eu vim porque eu precisava do milagre. E aí eu fiz as campanhas, eu fiz os desafios, eu obedeci a palavra, eu vim nas orações, eu subi um monte, eu busquei a unção, eu chorei aos pés do Senhor. E de repente aquilo simplesmente sumiu do meu peito. As minhas mãos não foram retiradas. Aquilo saiu. Eu não sei dizer para o senhor como. O nome é milagre. Milagre a gente não explica, milagre a gente vive.
Irmãos, Jesus disse que tem muita gente que está recebendo o mal que o outro mandou, porque não anda no caminho do Senhor, não tem vida na igreja. Igreja não é invenção de homem. Tem gente que diz, não preciso ir à igreja. Não preciso ir à igreja. Para que ir à igreja tanto? Irmãos, vamos pensar. Essa pessoa é mais inteligente do que Jesus? Paulo, o apóstolo, fez 3 viagens missionárias. Todas as Bíblias têm as histórias. Primeira viagem missionária de Paulo. Em cada cidade ele foi abrindo uma igreja local. Segunda viagem missionária de Paulo. Ele veio confirmando as igrejas que ele abriu e foi abrindo mais igrejas. As cartas de Paulo a Tito e a Timóteo. Coloquei vocês como bispos. Levantem homens fiéis a Deus, tementes, maridos de uma só mulher, de bom testemunho, para serem exemplo das igrejas. Ninguém te desrespeite, ó Timóteo, pela sua idade. Ser modelo dos irmãos em tudo, no procedimento, no estudo da palavra e da oração. Paulo plantou igrejas locais. O escritor de Hebreus vai dizer para nós, não deixemos de nos reunir como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, aconselhemos, pega o irmão que está faltando e diz, irmão, não faz essa loucura. A igreja é algo que Deus criou, não foi o homem. O dízimo foi algo que Deus determinou. O que você tem que não foi Deus que te deu? Você acha que você vai levar seu carro quando você morrer? Você acha que vai levar sua casa? Você acha que vai levar o dinheiro do banco? Vai ficar tudo aí. O que você vai levar? Estudamos isso hoje na escola dominical, as boas obras. O anjo aparece e diz para Cornélio, as tuas obras estão diante de Deus. Irmãos, eu esqueci que é ceia, eu estou pregando demais. Por que essas pessoas estavam ficando fracas e doentes e até morrendo? Porque eram indignas. O que é indigno? É quem não tem dignidade. O que é dignidade? Merecimento, mérito. O Demóstenes é um homem digno. Se eu digo para o Pablo, o Demóstenes é um homem digno, qual a pergunta que você vai me fazer? Digno de quê? Porque de repente ele é digno de dó. Não, não é. Ele é um homem digno de quê? De respeito. Já falei para vocês, tem gente, irmãos, que se me pedir alguma coisa emprestada, eu dou. Para não passar a raiva de não ter aquilo pago. Tem gente, já falei com a Solange uma vez chegou aqui para mim, pastor, eu quero vender algumas coisas aqui para depois do culto os irmãos. Falei, só tem uma coisa, não venda fiado. Se alguém te falar, me vende fiado, vai falar, o pastor disse que não. Por quê? Porque o fato de estar na igreja não significa que a pessoa é digna de confiança. A gente sabe que não. Tem gente que só vive de emprestado, irmão. Cuidado com pedir empréstimo. Pedir empréstimo é algo muito perigoso. Quem anda pedindo dinheiro emprestado, eu vou te falar uma coisa. Volta os seus olhos para a palavra e vê se você acha na Bíblia uma base que diz que você pode pedir dinheiro emprestado. Eu vejo o contrário. Se você começar em Deuteronômio, está escrito, se você seguir tudo que está escrito no livro dessa lei, você não vai pedir dinheiro emprestado a ninguém. Os outros é que vão pedir dinheiro emprestado para você. Porque quem pega emprestado fica na mão de quem emprestou. E quem empresta, tem aquele que pegou emprestado na mão. Está aqui na palavra. Não, irmão. Dignidade é merecimento. Para concluir, porque senão vai ficar grande a mensagem, eu não quero. Se quem toma ceia indignamente, sem mérito, fica fraco, doente e até morre, o que acontece quando você leva a sério a sua fé? Quando você tem uma relação com Deus, você tem mérito, você tem dignidade. Tudo que você pede a Deus, Deus concede. Você fica forte, não adianta fazer macumba para você, não pega. Estava na roça, eu era garoto, na carroceria de uma caminhonete de um tio meu. É um tio que ficou muito rico, trabalhou muito, nunca teve nada de mão beijada, foi tropeiro de burro. Sabe o que é tropeiro de burro, Tatá? Não, é o cara que toma conta de uma tropa, um conjunto de burros que faz comércio. Na época ele foi vendia lenha. Depois virou carvoeiro, depois motorista da madrugada para levar os carvoeiros para a carvoaria. Ficou muito rico trabalhando. E a caminhonete estava cheia,
vindo da fazenda dele, e alguém pede carona, mas não tinha como dar carona. A boleia estava cheia, a carroceria estava cheia. E ele só deu um oi. Na roça o pessoal cumprimenta muito assim, oi, ou então bom. E aí ele passou direto, não dava para dar carona. Aí o cara gritou alguma coisa do tipo assim, vai bater esse carro. Uma praga rogada. Ele botou a cabeça para fora e disse, praga de urubu magro não pega cavalo gordo. Urubu magro, morrendo de fome, olha para o cavalo gordão no pasto e diz, você vai morrer. E o cavalo disse que nada. Irmão, quando a gente anda com Jesus, praga não pega na gente, mal olhado não pega na gente, quebranto não pega na gente. Não adianta botar a mão no meu carro, ninguém vai bater no meu carro. Não adianta olhar para a minha samambaia. A minha samambaia vai ficar cada vez mais verdinha. Por quê? Porque eu ando em dignidade. Tudo isso está na ceia. Aquele que come e bebe com dignidade, aquele que examina a si mesmo e diz, onde que eu estou errando? Eu estou sendo fiel a Deus, eu tenho vida de oração, eu tenho comunhão com a igreja, eu sou dizimista, eu leio a palavra, eu estou crendo, eu agora vivo para Jesus. Como é que o mal vai te tocar? Não tem como te tocar. Porque você tem merecimento, você tem dignidade. Amém? Vocês entenderam? Amém. Então, nós vamos tomar a ceia do Senhor. Vamos ficar de pé?